Existem lugares na Terra que não se medem em quilômetros. Eles são medidos em vidas humanas. A floresta amazônica, na América do Sul, é um desses lugares. Sua extensão equivale a 10 vezes o território da França. E não se trata apenas de muitas árvores. É um continente inteiro coberto por um oceano verde, que por séculos guarda seus segredos e reluta em deixar ir aqueles que tentam desvendá-los. Durante anos, exploradores buscaram nessa selva cidades perdidas, vestígios de civilizações antigas. A maioria encontrou apenas a morte. Nesta história, um dos pesquisadores mais experientes da Amazônia desapareceu nela, como se nunca tivesse existido. Mas o mais estranho não é isso. O estranho é que nas tentativas seguintes de encontrá-lo, cerca de 100 pessoas morreram. Um especialista desaparecido e uma centena de socorristas mortos. Esses dois fatos não se encaixam. O que será que ele descobriu ali que transformou a selva numa armadilha tão mortal? A principal isca, a maior lenda daquela região, era a mítica Cidade Z. Não era apenas um nome no mapa, mas uma ideia poderosa. A Cidade Z era considerada uma das localidades mais misteriosas do planeta e tinha fama de ser um cemitério para aventureiros. Muitos que partiram em sua busca simplesmente desapareceram. Não retornaram, não deixaram rastros. A selva os engolia por inteiro. E mesmo assim, as pessoas continuavam a ir até lá. No ano de 1925, mais um homem entrou naquela imensidão verde. Seu nome era Percy Fawcett. Ele partiu em expedição acompanhado por 2 companheiros, seu filho mais velho, Jack, e o amigo dele, Hawley Rimmel. Para os jornais, era mais uma história empolgante sobre corajosos que desafiavam o desconhecido. Para Fawcett, era a missão da vida. É aí que começa a primeira estranheza. Percy Fawcett não era um aventureiro ingênuo ou um caçador de tesouros. Ele era um coronel, explorador experiente e membro da Sociedade Geográfica Real Britânica. Para ele, esta não era a primeira expedição na Amazônia. Ele conhecia aquelas selvas, sabia como sobreviver nelas. Já encarou a morte e voltou de onde ninguém mais retornava. Seu desaparecimento não foi um erro de iniciante, foi uma anomalia inexplicável. Fawcett não buscava o ouro de Eldorado, procurava algo maior. Acreditava ter provas da existência, bem no coração da Amazônia, de uma civilização antiga e altamente desenvolvida. Cidades com infraestrutura avançada, estradas, pontes e templos, capazes de reescrever completamente a história da humanidade. Para ele, a Cidade Z não era um mito, mas um objetivo científico. Por quase 5 meses, a expedição enviou mensagens regularmente, e jornais ao redor do mundo acompanhavam com entusiasmo seu avanço por territórios inexplorados. As últimas cartas para casa estavam cheias de otimismo. Fawcett escrevia para a esposa, dizendo que não temia o fracasso. E então, um silêncio tomou conta. As mensagens da expedição simplesmente cessaram. Pararam no meio da frase. Desde aquele dia, o coronel Fawcett e seus 2 companheiros nunca mais foram vistos. Seu desaparecimento virou um dos maiores mistérios do século XX. Dezenas de expedições foram lançadas em seu rastro. Centenas de pessoas vasculharam a selva na esperança de encontrar alguma pista. Mas em vez de respostas, só encontravam a própria morte. Estima-se que cerca de 100 pessoas tenham morrido durante essas buscas. O enigma de um desaparecimento gerou uma reação em cadeia de fatalidades, transformando a procura em uma verdadeira maldição. Então, quem foi esse homem, Percy Fawcett? E o que é esse lugar capaz de engolir uma lenda inteira? Para entender como o explorador Percy Fawcett simplesmente desapareceu na selva em busca da Cidade Z, primeiro precisamos conhecer sua lenda. Estamos diante do confronto entre 2 gigantes, um homem considerado invulnerável e um lugar tido como inóspito para a vida. Em janeiro de 1925, quando partiu a bordo de um navio em Nova Jersey, ele tinha 57 anos. Um homem robusto, cuja idade só ficava evidente pelos cabelos ralos, estava prestes a embarcar em sua última expedição. Já carregava a reputação de alguém que não se quebra. Fawcett conquistou essa fama em inúmeras jornadas pela floresta amazônica, retornando de onde muitos jamais voltaram. Seu inimigo não era apenas a selva.
era um oponente conhecido como o Inferno Verde. Um lugar infestado por cobras venenosas, aranhas gigantes, onças e tribos hostis que praticavam canibalismo. Mas o maior perigo não estava no que podia matar você, e sim no que impedia você de viver. Os veteranos da Amazônia chamavam essas florestas de Deserto Verde. E isso não era uma metáfora. Apesar da abundância ensurdecedora de vida, da exuberância da flora e fauna, encontrar alimento ali era praticamente impossível. Era um paradoxo que matava lentamente e de forma inevitável. E foi nesse deserto verde que Fawcett buscava vestígios de uma antiga civilização isolada, aquela que viveu ali muito antes da chegada dos europeus e nunca conheceu o mundo ocidental. Ele a marcava com um único símbolo, Z. Mas quem era esse homem antes de se tornar uma lenda? Percy Fawcett nasceu em uma família aristocrática britânica, no final da década de 1860. Parecia que um futuro confortável o esperava. Mas isso era uma ilusão. Seu pai, um jogador compulsivo e alcoólatra, conseguiu gastar quase toda a fortuna da família e faleceu cedo, deixando o filho sem um centavo. Fawcett teve que lutar por conta própria. Escolheu o único caminho possível para um cavalheiro sem dinheiro, o exército. Após a academia militar, ele foi designado como oficial júnior para uma unidade de artilharia na ilha do Ceilão. Lá, enfrentou um inimigo ainda mais temível do que a selva, o tédio. Cerimônias rotineiras, desfiles e a vida monótona do quartel o sufocavam. A salvação veio na forma de uma carta antiga, que sugeria a existência de tesouros enterrados. Fawcett mergulhou de cabeça nessa busca. Ele não encontrou nada, nenhum ouro sob a pilha de pedras. Mas durante o processo, descobriu algo muito mais importante: uma sede insaciável por descobertas, que marcou toda a sua vida dali em diante. Compreendeu que seu chamado não era marchar no pátio, mas sim ir a lugares onde o homem ainda não havia pisado. Para transformar sua paixão em profissão, Fawcett ingressou na Royal Geographical Society. Naquela época, essa era a principal organização mundial dedicada à exploração do desconhecido. Sua missão era eliminar os chamados pontos brancos do mapa, áreas sobre as quais não havia informações confiáveis. Nos mapas antigos, esses lugares eram ilustrados com monstros míticos. A sociedade enviava exploradores para substituir esses dragões por coordenadas precisas. Os estudantes aprendiam a se orientar pelas estrelas sem usar mapas ou bússolas, a fazer registros detalhados e, o que era avançado para a época, a interagir com tribos indígenas, tratando-as como iguais e não como selvagens. Mas o conhecimento acadêmico era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira preparação envolvia sobreviver em condições onde a civilização não tinha valor algum. Era uma escola de dor. Os estudantes aprendiam a extrair um dente doente sozinhos, com ferramentas improvisadas. Como tratar a mordida de uma cobra venenosa? Era preciso colocar pólvora na ferida, ateá-la e depois cortar a carne queimada com uma faca. Eles também aprendiam a cuidar de ferimentos causados por flechas envenenadas de indígenas, usando gordura quente. O treinamento não era só físico, mas também psicológico. Os futuros exploradores recebiam instruções sobre como agir em caso de doença grave ou morte de um colega. Havia um código frio e pragmático. Eles precisavam saber exatamente quando deixar um companheiro moribundo na selva para salvar os demais. Como realizar um funeral na natureza selvagem para que os predadores não espalhassem o corpo. A morte não era vista como tragédia, mas como uma das variáveis em uma equação complexa de sobrevivência. Depois de um ano desse treinamento, Fawcett estava pronto. Curiosamente, sua primeira missão foi uma operação de espionagem no Marrocos. Mas ele não se interessava por intrigas nem por diplomacia secreta. Por isso, quando a sociedade lhe ofereceu partir para as florestas da América do Sul para mapear fronteiras, aceitou sem hesitar. Ele havia sido treinado para sobreviver em qualquer ambiente. Mas a Amazônia não é um ambiente qualquer. Suas primeiras expedições o ensinaram que as regras de sobrevivência aprendidas em Londres não valem absolutamente nada ali.
Após passar por um rigoroso treinamento, Percy Fawcett partiu para suas primeiras expedições, em busca não apenas de sobrevivência, mas das chaves para a Cidade Z. No ano de 1906, com cerca de 40 anos, ele deixou na Inglaterra sua esposa e seu filho pequeno para se lançar no coração da Selva Verde. Oficialmente, sua missão era mapear a controversa fronteira entre a Bolívia e o Brasil, região onde cresciam valiosas seringueiras. Porém, o verdadeiro inimigo não eram os territórios disputados, nem mesmo as onças, piranhas ou cobras venenosas. O maior adversário que lentamente o levava à loucura eram os insetos. Em seus diários, Fawcett descrevia aquilo como uma tortura constante. Durante a noite, formigas transformavam roupas e equipamentos em pó. Carrapatos se enterravam na pele tão profundamente que era preciso cortá-los com faca. Havia vermes que, ao entrarem nos olhos, causavam cegueira. Mas o mais aterrorizante eram as moscas que depositavam ovos sob a pele das pessoas. As larvas se desenvolviam dentro do corpo, causando dores insuportáveis. Os mosquitos não deixavam ninguém dormir. Todas as noites, a equipe vivia em agonia. E pela manhã, seus corpos estavam cobertos por inchaços decorrentes das picadas. Após 6 meses, quase todos, inclusive o próprio Fawcett, estavam doentes com malária ou febre amarela. Naquela primeira expedição, 2 mercenários morreram. Vários outros precisaram ser enviados de volta. Estavam fracos demais para continuar. Mas havia outra ameaça, criada pelo próprio homem. Os barões da borracha locais usavam trabalho escravo, sequestrando pessoas de tribos selvagens, e isso tornava qualquer tribo isolada mortalmente hostil a estranhos. Qualquer desconhecido poderia ser um caçador de escravos. Ainda assim, Fawcett deu a seus homens uma ordem rigorosa: sob nenhuma circunstância atirar nos índios. Ele acreditava que a violência só gera mais violência. Certa vez, quando sua canoa foi atacada por flechas vindas da margem, ninguém da equipe se feriu, e Fawcett não abriu mão de seu princípio. Ele sabia que algumas tribos praticavam canibalismo e faziam taças com crânios de seus inimigos, mas mesmo isso não o fez mudar sua regra. Durante uma das expedições seguintes, a equipe enfrentou o principal paradoxo da Amazônia. Levaram um mínimo de mantimentos, confiando, como todo bom explorador, na caça e na coleta. Mas logo a comida acabou. Foi então que perceberam: as habilidades europeias de sobrevivência não serviam para nada ali. A equipe avançava lentamente pela densa vegetação, percorrendo menos de 1 quilômetro por dia. Ao redor, a vida fervilhava. Macacos, aves, uma infinidade de insetos, mas quase não havia o que comer. Era esse o chamado Deserto Verde. Eles se alimentavam de nozes raras e folhas amargas de palmeira. Pescar em águas turvas quase nunca dava certo. As pessoas enfraqueciam diante dos olhos. Logo, a maior parte da equipe, exausta pela fome, exigiu encerrar a expedição e retornar. Pela primeira vez na carreira, o invulnerável Fawcett teve que aceitar a retirada. Mas o pior ainda os aguardava. Mesmo após voltarem à civilização, quase metade dos membros de sua equipe morreu em poucos dias. Seus corpos estavam muito debilitados pela fome e pelas doenças. Parecia ser o fim. A prova de que nessas selvas, não só a civilização, mas a própria vida simples era impossível. Fawcett estava obcecado. Apesar do desastre, ele quase imediatamente começou a preparar a próxima expedição. Em 10 anos, realizou várias jornadas. E sua tática incomum de não violência finalmente deu resultados. Ao encontrar os indígenas, ele seguia um ritual completo. Jogava o facão no chão de forma demonstrativa, levantava as mãos vazias com um lenço branco e caminhava lentamente em direção a eles, trazendo presentes. Essas oferendas representavam uma parte significativa da carga, e a falta delas podia custar a vida da expedição. Assim, no ano de 1910, ele estabeleceu contato com as tribos Guaiaros e Ecóis. E o que viu mudou tudo. Ele descobriu que essas pequenas tribos, com algumas centenas de pessoas cada, eram totalmente saudáveis e bem alimentadas. O mito do Deserto Verde desmoronou diante de seus olhos.
a selva não era um deserto, mas um jardim, só que os europeus não sabiam como utilizá-la. Fawcett viu como eles pescavam. Despejavam na água o suco de uma planta especial, que temporariamente atordoava os peixes, fazendo com que eles subissem à superfície. Bastava então coletá-los. Ele também descobriu que as tribos tinham um sistema médico complexo. Conheciam centenas de ervas para tratar doenças que os remédios europeus não conseguiam curar. Ficou claro, era possível sobreviver ali. E não só sobreviver, mas prosperar. Bastava deixar o orgulho de lado e aprender a escutar. Ele aprendeu a sobreviver, mas sobreviver não era seu objetivo. Ele precisava de provas. E a principal prova não estava na selva, mas em um arquivo empoeirado, um documento que determinaria seu destino. O manuscrito 512 estava à sua frente sobre a mesa. Não era uma lenda, nem um relato baseado em terceiros. Era um documento real, escrito pela mão de alguém que afirmava ter visto a cidade com seus próprios olhos. Para Fawcett, aquilo não era apenas uma descoberta, era um ponto sem volta. Mas para entender por que exatamente esse documento teve um impacto tão forte sobre ele, primeiro é preciso compreender contra o que ele estava lutando. A ideia de uma cidade perdida na Amazônia não era nova. Por séculos, conquistadores procuraram o mítico Eldorado. Historiadores do século XV o descreviam como um lugar onde as pessoas usavam armaduras de ouro e comiam em louças douradas. E a princípio, era fácil acreditar nisso. No ano de 1519, Hernán Cortés encontrou a esplendorosa capital dos astecas, Tenochtitlán, e 14 anos depois, Francisco Pizarro conquistou a capital dos Incas, Cusco. Parecia que o Novo Mundo estava cheio de maravilhas, e que em algum lugar nas selvas, certamente deveria estar escondida outra cidade dourada. Mas logo a esperança esbarrou na dura realidade. A primeira grande expedição às florestas amazônicas, liderada por Gonzalo, irmão de Francisco Pizarro, terminou em completa tragédia. Quase todos os 4.000 indígenas carregadores e metade dos 200 soldados espanhóis morreram de fome e doenças. Foi uma lição escrita com sangue. No início do século XX, a comunidade científica chegou a uma conclusão firme. Eldorado era um mito, um conto criado para justificar sacrifícios monstruosos. A maioria dos estudiosos dessa época acreditava que na Amazônia simplesmente não poderia existir uma civilização avançada. As condições severas, a luta constante pela sobrevivência, as doenças e a impossibilidade de praticar agricultura, tudo isso condenava as tribos locais à eterna primitividade, sem chance de desenvolver uma sociedade complexa, a arte ou a arquitetura. Fawcett discordava veementemente disso. Ele acreditava que as lendas sobre Eldorado tinham uma base real e chamou essa cidade hipotética de Z. E ele tinha motivos para isso. Em uma de suas expedições, ao atravessar a Mata Fechada, deparou-se com algo totalmente fora do lugar. Fragmentos de cerâmica. Mas não objetos rústicos. Eram peças finas e delicadas, cuja qualidade rivalizava com as melhores feitas na Europa ou na China. Quem poderia criar algo assim no coração da Selva Verde? Essa foi a primeira pista. Depois, Fawcett começou a notar no solo formações geométricas estranhas, quase invisíveis sob a vegetação. Ele afirmava que eram restos antigos de estradas tomadas pelo mato, ou de aterros artificiais, vestígios que ninguém antes dele havia visto, ou talvez não quisesse enxergar. Mas a prova principal ele encontrou não na floresta, e sim nas salas empoeiradas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um documento chamado Manuscrito 512. Foi escrito por um colonizador português que afirmava que no ano de 1753, perdido na mata, havia encontrado as ruínas de uma enorme cidade antiga. O autor descrevia com detalhes os restos de casas de pedra, ruas largas, templos e grandes estátuas. O estilo dessas ruínas, segundo ele, lembrava a arquitetura greco-romana, algo totalmente impensável para a Amazônia. Fawcett passou meses estudando esse texto e estava convencido de que havia descoberto as coordenadas exatas da cidade que o português viu mais de 150 anos antes. E mesmo com o manuscrito em mãos, Fawcett continuava sendo um solitário,
enfrentando todo o mundo acadêmico. Sua teoria sobre a Cidade Z ainda parecia a loucura de um excêntrico britânico. Mas no ano de 1911, um acontecimento mudou tudo. O professor americano Hiram Bingham, seguindo antigos rumores, descobriu nas montanhas do Peru uma cidade perdida dos Incas, Machu Picchu. O mundo inteiro ficou em choque. Uma cidade que antes se acreditava ser apenas uma lenda, revelou-se real. Se Machu Picchu pôde se esconder por séculos do resto do mundo, por que a Cidade Z não poderia existir? De repente, a teoria de Fawcett deixou de ser considerada insana. E mais, as apostas aumentaram. Já se sabia há muito sobre os Incas e seu império, e Machu Picchu era apenas a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas a descoberta de uma civilização avançada na Amazônia, em uma região que a ciência julgava inabitável, seria uma revelação de proporções muito maiores. Isso transformaria completamente a compreensão sobre a história da América do Sul. Com um mapa, um manuscrito e uma década de experiência, ele estava pronto. Mas o mundo interferiu. E o homem que voltou das trincheiras do Somme já não era o mesmo que partiu para a guerra. A Primeira Guerra Mundial dividiu a vida de Percy Fawcett em antes e depois. Em 1916, ele, um oficial de artilharia, esteve no centro do massacre da Batalha do Somme. Foi um dos confrontos mais sangrentos da história da humanidade, onde, somente no primeiro dia, 20.000 soldados britânicos perderam suas vidas. Fawcett viu trincheiras repletas de lama e corpos, enfrentou ataques com gás que quase lhe custaram a vida. O que presenciou ali mudou-o para sempre. Ao observar aquela carnificina mecanizada e sem sentido, promovida por nações civilizadas, ele começou a duvidar se os europeus eram realmente mais avançados que as tribos que havia conhecido na Amazônia. Após os horrores do Somme, o Percy Fawcett transformado começou a se preparar para sua última e mais desesperada tentativa de encontrar a Cidade Z. A guerra e o desencanto com a civilização marcaram para ele um ponto de virada. Após a guerra, ele já tinha mais de 50 anos. Se recuperava lentamente das feridas e parecia que sua carreira de explorador havia chegado ao fim. Mas a obsessão pelo Cidade Z só cresceu. Para ele, não era mais apenas uma curiosidade científica. Tornou-se uma busca filosófica. A procura por uma prova de que, em algum lugar da Terra, existia uma alternativa àquela loucura que ele testemunhara nos campos da Europa. E apesar da idade e das sequelas, alguns anos depois do conflito, Fawcett começou a planejar uma nova expedição. Fez 2 tentativas frustradas no início dos anos 20 do século passado, mas os recursos financeiros eram escassos. Seu principal rival, o explorador americano Alexander Rice, investigava as mesmas regiões, porém com um orçamento enorme, aviões e rádio. Fawcett, por sua vez, teve que arrecadar dinheiro aos poucos. Em 1925, aos 57 anos, ele estava pronto para a sua última chance. A expedição foi organizada na beira do desespero. Ele não tinha dinheiro para contratar uma equipe profissional. Por isso, assumiu um grande risco. Levou junto seu filho de 21 anos, Jack, e o melhor amigo dele, Raleigh Himmel. A razão era brutalmente pragmática. Eles eram jovens, leais a ele e, o mais importante, não precisavam ser pagos. Além disso, o próprio Fawcett partiu para a expedição sem receber nada. Pelo contrato, só ganharia a recompensa se tivesse sucesso. Era uma jornada de tudo ou nada. Para conseguir algum dinheiro, Fawcett transformou sua expedição em um espetáculo midiático, atraindo a atenção dos jornais. Isso funcionou, mas trouxe um novo medo. Ele temia seriamente que, se desaparecessem, o alvoroço que ele causara na imprensa faria com que dezenas de pessoas fossem enviar em busca deles, e essas pessoas morreriam na selva. Foi uma profecia sombria que se cumpriu com uma precisão aterradora. No futuro, o jornal The New York Times escreveria que o número de buscadores de Fawcett superou a quantidade daqueles que, por séculos, procuraram Eldorado. No final de abril de 1925, um pequeno grupo, Fawcett, seu filho Jack, Raleigh Himmel e 2 guias brasileiros, partiu da cidade de Cuiabá rumo à selva.
Com a ajuda de mensageiros que levavam cartas de volta para a civilização, o mundo acompanhava seu avanço. Mas logo as cartas começaram a trazer tons preocupantes. Fawcett relatava que Riley Himmel estava sofrendo muito com a expedição. Seu corpo inchava por causa das picadas de insetos. Ele enfrentava dores e infecções. Em um dado momento, Riley quis desistir e voltar, mas depois mudou de ideia. A tensão entre o grupo aumentava. No final de maio, eles chegaram ao último ponto conhecido do seu percurso. Esse local foi chamado por Fawcett de Acampamento do Cavalo Morto. O nome não era por acaso. Em uma expedição anterior, seu animal havia morrido ali. Foi dali que ele enviou sua última carta. Nela, alertava que seguiriam para um território inexplorado, onde poderiam ficar sem comunicação por meses, talvez até um ano inteiro. Para sua esposa Nina, escreveu uma breve mensagem pedindo que ela não temesse o fracasso. E então, aconteceu algo que definiria seu destino. Ele dispensou os guias brasileiros. A partir dali, Percy Fawcett, seu filho Jack e o enfermo Raleigh Himmel seguiram apenas os três para o interior das selvas infinitas, sozinhos. Ele partiu para a floresta com seu filho e seu amigo, e o mundo prendeu a respiração. O silêncio que se seguiu duraria décadas, preenchido apenas por mentiras, falsas esperanças e a terrível explicação simples de sua loucura. Passaram-se meses, depois, anos. Nem cartas, nem sinais, nem um único boato vindo da floresta. 2 anos após a última correspondência, os jornais começaram a soar o alarme. O silêncio era estranho, até mesmo para a Amazônia. E então, a mais terrível profecia de Fawcett se cumpriu. Seu desaparecimento não gerou apenas buscas, mas uma verdadeira epidemia de mortes. Dezenas de expedições, inspiradas em sua lenda, se lançaram na selva, e as pessoas começaram a morrer. Afogavam-se nos rios, sucumbiam a doenças, desapareciam sem deixar rastros. No meio da década de 1930, o número de vítimas cresceu tanto que o governo brasileiro precisou intervir, proibindo oficialmente qualquer busca sem autorização especial. A tragédia pessoal de um homem virou um problema nacional. Nesse caos, surgiram as teorias mais absurdas. As versões racionais, que ele teria sido morto por indígenas, que morreu de fome ou que foi mantido como refém, logo deram lugar a explicações mais exóticas. Diziam que Fawcett teria optado por viver voluntariamente em uma das tribos, fundando ali sua própria comunidade. Chegou a circular o boato de que ele teria se tornado chefe de uma tribo canibal. A histeria se espalhou tanto que 3 anos após seu desaparecimento, quando o explorador George Diott anunciou a formação da primeira expedição oficial de busca, recebeu 20.000 inscrições. As pessoas estavam dispostas a tudo para se aproximar daquele mistério. A expedição de Diott, equipada com rádio, trouxe ao mundo a primeira esperança real. Eles realmente encontraram uma pista. Ao se deparar com a tribo dos Aloik, os exploradores notaram que uma das crianças usava um lenço com a etiqueta da empresa fornecedora de Fawcett. Mais tarde, descobriram uma caixa do exército, semelhante àquelas que o explorador costumava usar. Os indígenas afirmavam que Fawcett lhes dera esses objetos e seguira adiante, rumo ao território de tribos hostis. Mas Diott não acreditou nessa história. Ao voltar, declarou em alto e bom som que havia desvendado o mistério. A tribo Aloik havia matado a expedição. No entanto, seu relato apresentava muitas incoerências. A família de Fawcett estava certa ao suspeitar que Diott apenas tentava lucrar com a dor deles. E eles tinham razão. Pouco depois, ele publicou um livro best-seller e estrelou um filme em Hollywood sobre suas supostas conquistas. O mistério permaneceu sem solução, e no lugar da esperança veio a decepção. Décadas se passaram, mas Nina, esposa de Fawcett, nunca perdeu a esperança. Mesmo no começo da década de 1950, ela ainda aguardava o dia em que o marido e o filho retornariam para casa. Então, em 1951, quando parecia que a história havia chegado a um impasse definitivo, uma notícia surpreendente veio à tona.
Um funcionário brasileiro chamado Orlando Vilas Boas anunciou que havia encontrado os restos de Fawcett. Segundo ele, os líderes da tribo Kalapalos confessaram ter matado 3 exploradores brancos muitos anos antes e indicaram o local do enterro. Os jornais do mundo todo estampavam manchetes: "O enigma do século desvendado". Os ossos foram levados para Londres para exames forenses. Finalmente, depois de um quarto de século, essa história parecia prestes a ter um desfecho. Mas, em vez de um desfecho, surgiu um verdadeiro fiasco. Toda a história de Vilas Boas revelou-se uma invenção cínica. Ele simplesmente ofereceu rifles aos indígenas em troca de quaisquer ossos antigos. Querendo obter armas, eles desenterraram o túmulo do seu mais alto conterrâneo e entregaram os restos mortais ao funcionário. Quando os antropólogos britânicos analisaram os ossos, o resultado foi devastador. O esqueleto pertencia a um homem com pouco mais de 1 metro de altura. Para lembrar, Percy Fawcett media quase 1,90 m. Mais uma teoria impactante desmoronou em pó. Desesperada por respostas racionais, Nina Fawcett recorreu a cartomantes e médiuns. Mas a verdadeira chave do mistério foi encontrada por quem menos se esperava: o filho mais novo de Fawcett, Brian. Ele também dedicou a vida à busca pelo pai e pelo irmão, mas adotou um método diferente. Brian sobrevoava a selva, espalhando panfletos pedindo que o irmão desse qualquer sinal, por menor que fosse. As buscas não trouxeram resultados, mas o levaram ao arquivo do pai. Lá, ao examinar antigos diários e cartas, Brian fez uma descoberta surpreendente. Ele percebeu uma linha clara nas anotações do pai, e essa linha era a Primeira Guerra Mundial. Antes da guerra, Percy Fawcett descrevia a Cidade Z como uma hipótese científica. Buscava ruínas, artefatos, evidências. Mas depois das trincheiras do Somme, tudo mudou. A imagem da cidade começou a ganhar traços sobrenaturais, místicos. Percy Fawcett ficou obcecado por esse lugar. Passou a escrever sobre a ligação da Cidade Z com a lendária Atlântida, sobre uma supercivilização que detinha conhecimentos secretos. E, o que era ainda mais assustador, ele próprio, assim como sua esposa décadas depois, começou a recorrer a médiuns em busca de orientações. E então tudo fez sentido. A expedição de 1925 não foi científica, foi uma peregrinação. Fawcett não buscava ruínas, mas uma utopia nascida em sua mente marcada pela guerra. Ao estudar os diários do pai, Brian descobriu que, antes da Primeira Guerra Mundial, a Cidade Z era descrita de forma científica. Depois da guerra, a imagem da cidade começou a adquirir características sobrenaturais. Ficou claro que essa civilização perdida era, muito provavelmente, uma fantasia da mente de Percy Fawcett. E essa poderia ser a conclusão da história. A tragédia de um homem que perdeu a razão na perseguição de um fantasma. Se não fosse por um detalhe. Décadas depois, um satélite sobrevoou a Amazônia. E o que ele captou mudou tudo. Foi justamente quando o mundo descartou Percy Fawcett como um louco perseguindo um fantasma que um olhar vindo do espaço revelou que o fantasma era real. O desmatamento na Amazônia expôs na superfície da Terra marcas estranhas, geometricamente perfeitas. Elas foram notadas em imagens de satélite, mas eram quase invisíveis do solo. Eram aqueles mesmos montes de terra e valas que Fawcett descrevia em seus diários e que os cientistas descartavam como anomalias naturais. No final da década de 1990, uma expedição liderada pelo arqueólogo americano Michael Heckenberger partiu para a região do rio Xingu para estudar essas formações estranhas. O que encontraram mudou completamente a história da Amazônia. Usando navegação por satélite e fotografia aérea, Heckenberger começou a traçar linhas no mapa, e do caos de pontos e valas surgiu uma estrutura clara e com sentido. O mapeamento revelou que essas valas não eram aleatórias. Faziam parte de um enorme assentamento, com uma praça central, muros de proteção e uma organização interna complexa. Mas isso era só o começo. Depois, descobriu-se que desse assentamento, como artérias, partiam estradas largas e perfeitamente retas que levavam a outras comunidades semelhantes. Não era apenas uma cidade,
Era uma rede inteira de cidades, uma aglomeração onde podiam viver dezenas de milhares de pessoas. A descoberta de Heckenberger derrubou de uma vez a principal doutrina científica do século XX, a teoria de que as tribos na Amazônia nunca poderiam passar de algumas centenas de habitantes por causa da pobreza do solo. Na verdade, podiam, e ultrapassavam esse número. Percy Fawcett estava certo? Sim, ele acertou em sua hipótese principal. No coração da Amazônia, de fato, existia uma civilização grande e complexa. A análise por datação por carbono revelou que essas aldeias têm entre 500 e 1000 anos, ou seja, floresceram muito antes da chegada dos europeus. E a população dessas cidades amazônicas, segundo algumas estimativas, podia superar muitas cidades europeias da época, incluindo Londres. Mas aí surgem duas perguntas principais. Se essa civilização era tão enorme, por que Fawcett, que passou metade da vida na selva, nunca conseguiu encontrá-la? E para onde ela desapareceu, afinal? As respostas para essas duas perguntas foram tragicamente simples. O erro de Fawcett estava em buscar construções de pedra, semelhantes a castelos europeus ou templos dos Incas. Ele procurava algo eterno, esculpido em granito. Mas a população local usava outras técnicas. Construíam com terra, madeira e outros materiais naturais. Suas cidades eram grandiosas, mas não de pedra. Ao longo dos séculos, as chuvas tropicais e a vegetação exuberante simplesmente as dissolveram, deixando no solo apenas contornos quase imperceptíveis de valas e fundações. Aqueles mesmos padrões geométricos que só podiam ser vistos do ar ou por quem sabia exatamente onde escavar. Fawcett caminhava diretamente sobre as ruínas de sua cidade Z, mas simplesmente não conseguia reconhecê-las. A resposta para a segunda pergunta explica por que a floresta parecia vazia e por que tantos exploradores morreram de fome ali. A grande civilização do rio Xingu não foi conquistada, ela simplesmente desapareceu. A maioria dos habitantes dessas aldeias morreu há cerca de 500 anos, vítima de doenças, varíola, sarampo, gripe, trazidas pelos primeiros colonizadores europeus. Os vírus se espalharam pelas rotas comerciais muito mais rápido que os próprios conquistadores, dizimando até 95% da população indígena. Em uma ou duas gerações, enormes aglomerações viraram cidades fantasma. A floresta tomou conta delas, e os poucos descendentes sobreviventes, que voltaram a um modo de vida primitivo, conservaram apenas vagas lendas sobre os grandes ancestrais que um dia governaram essas matas. Michael Heckenberger, o homem que fez essa descoberta, conhecia muito bem a história de Percy Fawcett. Ele leu seus diários, estudou seus mapas, e é nesse conhecimento que está o principal resultado de toda essa história. A tragédia de Fawcett não foi em vão. Sua obsessão, suas décadas de busca, mesmo baseadas em premissas equivocadas, impediram que a ideia de uma civilização perdida morresse. Ele a transformou em um mito, em uma lenda que instigava as mentes e inspirava outras pessoas. Talvez Heckenberger não tivesse feito suas descobertas se Fawcett não tivesse dedicado décadas a buscas infrutíferas. O fracasso de uma pessoa, seu sacrifício e até sua loucura foram o combustível que sustentou o interesse científico por quase um século inteiro. Percy Fawcett procurava uma cidade de pedra e ouro, mas encontrou a morte. Porém, sua história levou outros a descobrirem um mundo inteiro, construído de terra e madeira. Um mundo que se revelou muito mais complexo e grandioso do que ele jamais poderia imaginar. E nesse sentido, o homem que morreu estava certo.